Quero rapidamente convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 até o verso 51. O evangelista João narra dessa forma a chamada dos primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Esse João era João Batista. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguia, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde você está hospedado? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Sendo mais ou menos a hora 10ª, era André e Simão, era André, o irmão de Simão, e Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem lhe disse: Achamos o Messias. Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Encontrou Filipe e disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo de uma figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo de uma figueira? Crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela sua palavra. Ela é viva, é eficaz, ela é verdadeira, ela transforma. Em nome de Jesus, ministra ao nosso coração nessa noite. Amém. Quero conversar com você rapidamente que discípulos fazem discípulos. O tema dessa palavra é: discípulos fazem discípulos.
Há uma grande diferença entre fazer seguidores de Jesus, há uma diferença em fazer membros de igreja, há diferença entre fazer fãs ou criar um fã-clube para Jesus. Há uma diferença em se fazer discípulos. Por vezes, alguém pode receber Jesus e se tornar um mero espectador dentro do corpo, dentro da igreja. Alguém pode receber Jesus e aproveitar das bênçãos que ele pode dar. Eu lembro de um contexto ou de uma história em que Jesus, depois de declarar ou falar um discurso duro, o pessoal começou a sair, abandonar. E Jesus então olha para os seus discípulos e diz: vocês também não querem me deixar? E um dos discípulos diz: olha, só tu tens palavras de vida eterna. Alguém pode vir a Jesus e receber das suas bênçãos, e usufruir das suas bênçãos, mas sem se tornar discípulo. Você lembra comigo a multiplicação dos pães e peixes? Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, haviam ali cerca de 5.000 pessoas. Eles não eram discípulos. Eles estavam com uma expectativa no coração. Eles queriam ver Jesus. Eles queriam presenciar um milagre. Mas eles não eram discípulos. Porque a característica de um discípulo é que discípulo faz discípulo. A começar pela vida de Jesus, ou melhor, nós podemos até voltar um pouquinho antes, porque a Bíblia diz isso para nós. João Batista estava com dois o quê? A pergunta que eu faço a você: Jesus já tinha dado a ordem de fazer discípulos? Isso só vai acontecer em Mateus, no último capítulo do livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20. Mas João Batista já tinha discípulos. Jesus não caminhou na terra sozinho. Ele chamou para estar junto com ele, melhor dizendo, não seguidores, não fãs, não religiosos, mas discípulos. E esse texto que nós acabamos de ler, é uma narrativa que nos apresenta Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Eram eles, André, Pedro, Felipe e Natanael. Cada um deles teve uma experiência distinta quanto a esse chamado. Eles não foram chamados da mesma maneira. Ou seja, Jesus usou diferentes abordagens para chamá-los. Nós estamos aqui nessa noite, mas todos nós temos uma experiência diferente de conversão. Se eu fosse dizer a você de onde Jesus me tirou, e eu já falei isso aqui várias vezes, a minha história é diferente da sua, mas Jesus te tirou de algum lugar. Ou talvez nessa noite Jesus queira te tirar de algum lugar onde você está amarrado, onde você está preso. Mas a verdade é que Jesus nos chama de maneira diferente. Quando Jesus chama Mateus, o publicano, cobrador de impostos, ele passa por Mateus e diz: deixa a coletoria aí, vem, me segue. As experiências de chamados, elas podem ser diversas. As histórias
dos nossos chamados, ou do meu chamado e do seu chamado, ela pode ser diferente. Mas esse chamado vem com um propósito: fazer discípulos. Fazer discípulos. E nessa noite, então, eu quero rapidamente aqui, por favor, eu quero rapidamente mostrar algumas coisas para você, simplesmente dentro do texto que nós lemos. Num dia talvez semelhante ao que nós estejamos vivendo hoje, Jesus continua chamando homens e mulheres para se tornarem, em primeiro lugar, discípulos dele, e depois para fazer discípulos. Por que isso? Porque primeiro nós olhamos para o Mestre, e depois nós imitamos o Mestre. Nós fazemos o que o Mestre faz, e Jesus faz discípulos, e Jesus continua fazendo discípulos hoje. Então nessa noite, eu quero aqui rapidamente mostrar para você qual foi ou quais foram os conteúdos que Jesus usou para chamar os seus primeiros discípulos. Quais são os elementos desse chamado ao discipulado? Primeiro, Jesus chama para segui-lo. Nós somos chamados, irmãos, para seguir Jesus. Nós não somos chamados para seguir uma placa de igreja. Nós não somos chamados para seguir uma religião. Nós somos chamados para seguir Jesus. Todo aquele que é chamado para seguir Jesus. Versículo 35 e ao versículo 37, olha o que Jesus diz a Filipe. Jesus, ao encontrar com Filipe, disse-lhe: segue-me. Jesus, ao encontrar com você, disse a você: segue-me. Irmão, a gente não tem a opção. Ou a gente aceita o convite, ou a gente rejeita o convite. Mas a verdade é que todos nós somos chamados, primeiramente, para seguir Jesus. Não é um pastor. Sou muito honrado em pastorear você, igreja. Eu sou muito honrado em pastorear pessoas, estar com pessoas. Sou muito honrado por isso. Eu quero dedicar a minha vida, até a aposentadoria, para pastorear pessoas. Mas o seu chamado não é para seguir o Ednilson. Até mesmo porque eu não tenho nada para oferecer. O seu chamado é para seguir Jesus. Eu posso, iluminado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, assim como qualquer um aqui, pode dar alguma direção. Mas você tem que ter no coração, nós somos chamados, eu sou chamado para seguir Jesus. Segundo, o chamado de Jesus é um chamado para a intimidade, irmãos. Versículo 38 e 39, nos diz que Jesus, ao perceber que estava sendo seguido por aqueles 2 discípulos de João Batista, lhe perguntou a eles: o que vocês querem? E eles responderam: nós queremos ver onde você está hospedado, onde você está dormindo, aonde você está reclinando a sua cabeça. Então, Jesus disse: venham e verão. É um chamado para a intimidade. Jesus estava chamando aqueles 2 discípulos para conhecer a sua intimidade, o lugar onde ele estava. E eles foram à casa onde Jesus estava hospedado, e ali ficaram com ele muitas horas, diz a palavra. Olha que interessante, nós somos chamados para viver intimidade com o Senhor Jesus. Às vezes e por vezes nós fugimos, mas aqueles discípulos passaram horas e horas com Jesus. E a minha pergunta a você nessa noite é:
Que tempo você tem dedicado ao Senhor Jesus? Quanto tempo você tem passado com Ele? Como é que está esse relacionamento de intimidade? Primeiro, você é chamado para seguir. Depois, para se relacionar. Quando Zaqueu se converte, Zaqueu abre as portas da sua casa e convida Jesus para a intimidade com ele. Para a mesa do pecador e do publicano. Olha que interessante. Meu irmão, Jesus não recusa o convite de estar com você na sua mesa, mesmo sendo você um pecador. Uau! É o que a palavra nos diz. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, o publicano, pecador. Jesus estava na mesa com ele. Mas naquela mesa de intimidade houve conversão. É na mesa, é na intimidade, é no relacionamento com Jesus que as coisas vão mudando dentro de nós, irmãos. Eu não posso mudar sozinho. Como eu gostaria de mudar sozinho? Eu sei que você gostaria também. Você levanta cedo e diz assim: hoje vai ser diferente. E aí você luta, e chega no final do dia, você diz: que miséria de dia, foi a mesma coisa que ontem. Porque às vezes nós queremos mudar sozinhos. É no relacionamento, é no processo, é no conhecer Jesus, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas leis, a sua ordenança, é conhecendo a palavra que Jesus libera, é que nós vamos sendo transformados. Você lembra comigo, e eu ainda vou permanecer um pouco na história de Zaqueu. Qual foi a palavra que Jesus liberou na vida de Zaqueu? Hoje, o que foi? Mas antes disso, hoje me convém estar em sua casa. Jesus quer estar com você, meu irmão. Jesus quer estar na sua casa. Então eles foram e viram Jesus. Na verdade, há dois elementos aqui, nesse contexto de discipulado, de discípulos que fazem discípulos. O primeiro pode ser intitulado um chamado de experimentar Cristo. Você é chamado para experimentar Cristo. O segundo é ver o que Ele está fazendo com seus próprios olhos. Em outras palavras, podemos dizer o que Jesus diz: experimentem por si mesmo e concluam que eu sou o Cristo. Um chamado para a intimidade. Um chamado para conhecer a casa, o quarto, onde Jesus estava hospedado, lugar de intimidade. Terceiro, irmão, nós somos chamados para compartilhar esse Cristo. O versículo 40 e 42 nos diz que Felipe, um daqueles dois discípulos, assim que encontrou com seu irmão Simão Pedro, disse-lhe: achamos o Cristo. Eu quero que você marque bem essa passagem. Querido, você já encontrou, ou melhor dizendo, Cristo já te encontrou, amém? Você já foi encontrado por Ele. Mas agora você precisa proclamar, você precisa declarar: achamos o Cristo. Esse Cristo que transformou a vida de Zaqueu, que curou a mulher de fluxo de sangue, que libertou a filha da mulher cananeia endemoniada. Esse Cristo
achou você, esse Cristo te encontrou. E o que você precisa fazer? Proclamar. Note, percebam, irmãos, o primeiro lugar de proclame do Cristo encontrado é dentro da família. André foi falar com seu irmão, Simão Pedro, e disse: encontramos o Cristo. O primeiro local é a sua casa. O primeiro local, ou aquelas pessoas que vão te ouvir falando do seu encontro com Jesus, são os seus familiares. Eu não sei como você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo hoje dentro da sua casa, mas a verdade é que você precisa levar Cristo até os seus irmãos. A verdade é que talvez dentro da sua família tem alguém precisando de Jesus. E talvez você tenha que chegar e falar: ei, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o ungido. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei aquele que pode curar. Eu encontrei aquele que pode libertar. Eu encontrei aquele que pode restaurar. Eu encontrei. Algo semelhante aconteceu no versículo 45 e 46. Filipe, aquele que foi chamado por Jesus a segui-lo, se encontra com Natanael e também diz: achamos o Messias. Após uma resposta duvidosa de Natanael, ele o desafia a vir e ver com os próprios olhos. Presta atenção, meu irmão. Não basta dizer que você achou. Você precisa chamar para que as pessoas experimentem. Nós precisamos chamar para que as pessoas experimentem dos mesmos milagres que eu e você já vivemos. Você precisa chamar. Vamos fazer prova. Eu lembro de um testemunho muito marcante, em que dois discípulos de Jesus, ou melhor, um discípulo de Jesus estava com uma outra pessoa, e aí a pessoa falou assim: eu não acredito em Jesus. Eu não acredito que Jesus tem todo esse poder de realizar tudo que você está dizendo que ele pode fazer. Aquele homem estava vivendo uma situação muito distinta com a sua família. Então o discípulo de Jesus disse para ele assim: você quer experimentar? Vamos fazer prova? Vamos fazer prova? E eles estipularam um tempo de oração. E Jesus foi restaurando família, casamento, os bens materiais, as coisas foram acontecendo, ao ponto daquele homem também dizer, ou falar, verdadeiramente, achamos o Cristo. Não basta apenas falar, em alguns momentos é preciso mostrar. Vem ver. Vem ver com seus próprios olhos. Venha viver as suas próprias experiências. Nós somos chamados, primeiro, para nos tornarmos discípulos de Jesus e fazermos discípulos. Para compartilharmos o Cristo. Para compartilharmos esse Jesus. Assim como André e Filipe, nós, discípulos de Jesus, devemos dizer às pessoas que estão à nossa volta, onde quer que a gente entre, achei o Messias. Você quer viver algo novo? Vem viver com Jesus. Meu irmão, o mundo está desesperado. O mundo não sabe o que fazer. Nós temos pessoas vivendo desesperadas, sem esperança alguma.
talvez essas pessoas estejam convivendo e até tendo algum relacionamento com você. E o que você precisa fazer é: ei, eu achei Jesus. Jesus pode mudar essa situação. Jesus pode mudar a situação no seu casamento. Jesus pode mudar a situação na sua vida familiar, nessa crise que você está vivendo com o seu filho, nessa crise de relacionamento que você está, com essa falta de perdão no seu coração. Jesus pode mudar. Vem ver, vem experimentar. O que está acontecendo conosco é que as circunstâncias do mundo têm feito a gente ficar calado. Jesus não faz agente secreto. Jesus faz discípulo. E discípulo fala e discípulo mostra. Eu e você somos chamados para fazer discípulos. Discípulos de Jesus. Um chamado a uma nova identidade em Cristo. O versículo 42 diz: Jesus, ao encontrar com Pedro e ao olhar nos olhos dele, disse: Simão, filho de João, a partir de agora eu vou mudar o seu nome. Cefas. É interessante. Mudança de nome, mudança de identidade. Presta atenção. Jacó era conhecido como? Igreja? Jacó era conhecido como mentiroso. Teve um encontro com Jesus e passou a se chamar? Encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. E Deus mudou o nome dele, mudou a identidade dele. Você quer ver mais alguém? Vou fazer o contrário, porque o inimigo também tenta mudar o nosso nome. Presta atenção. José chega no Egito chamando José. Como é que ele é chamado pelo faraó? Gente, vocês não assistem a novela da Record, não? Oi? Como é que é? Presta atenção. Você não precisava estar vendo a novela da Record, bastava ler a Bíblia. Tá? Daniel chega na Babilônia. O que acontece? Qual é o nome de Daniel na Babilônia? Mudança de nome. Muda a identidade. Pedro encontra com Jesus. Exemplo positivo. Vou mudar seu nome, é Cefas. Pedra. Ei, presta atenção. Quem encontra com Jesus tem nome, identidade mudada. Talvez você fosse conhecido como Jacó, enganador, mentiroso. Talvez outra coisa, linguarudo, fofoqueiro, sei lá. Mal pagador. Eu não sei. Mas no encontro com Jesus, a identidade muda, irmão. Querido, você não pode permanecer do mesmo jeito. Encontrou-se com Jesus, tem que haver transformação. Segundo aos Coríntios, me empolguei e errei o versículo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que diz lá? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora, presta atenção, Cleverson, termina o versículo. E eis que tudo se fez novo. Querido, encontrou com Jesus, tem que ter transformação. Você não pode continuar mentiroso, você não pode continuar enganador, você não pode continuar fazendo as mesmas falcatruas, você não pode continuar nas pornografias da vida, você não pode continuar no adultério, você não pode, tem que mudar. Eis que tudo se fez. Encontro com Jesus é transformador, irmão. Eu lembro antes do meu encontro com Jesus, eu vivi um cristianismo, sabe, meia boca. Sabe aquele negócio de em cima do muro, e a gente sabe que o muro é do diabo.
Eu estava lá na igreja, vivendo como religioso. Estava convertido, salvo, sentado e sossegado, e tudo estava muito bom. Mas a identidade do passado permanecia. As dores do passado permaneciam. As tragédias do passado e do pecado permaneciam. Querido, quando nós encontramos com Jesus, sabe, é uma mudança radical na nossa vida. Foi o que aconteceu com Simão. A partir de agora será chamado Cefas. O nome diz respeito à identidade de uma pessoa, ou seja, como ela é chamada, ela é conhecida. Algumas pessoas aqui têm apelidos. E as pessoas são conhecidas pelos seus apelidos. Mas a verdade é que todos nós temos uma identidade, nós temos um nome. E esse nome fala muito ao nosso respeito. E quando nós recebemos Jesus, tudo muda. Tudo muda. Há uma grande transformação no nosso encontro com Jesus. Você não será mais Simão. Agora você é Cefas. Você já foi mudado por Jesus. E por último, irmão, minha irmã, um chamado para o discípulo, ele se torna também um chamado para a imitação de Cristo. O versículo 39 diz: Jesus respondeu a André e aos outros discípulos de João Batista: venham e verão. E no verso 46, Filipe, semelhante a Jesus, também diz a Natanael: vem e veja. O discípulo de Cristo é chamado para imitar Jesus. Assim como Filipe imitou Jesus, dar uma boa resposta, dar a mesma resposta que Jesus deu. Nós, discípulos atuais de Cristo, também devemos fazer o mesmo que Jesus faz e agir como Jesus age. E agora sim, pode vir. Por último, nós somos chamados para fazer discípulos e experimentarmos o extraordinário de Deus. Versículos 50 e 51 vai dizer, Jesus finalizando esse texto diz a Natanael: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. O discípulo de Jesus é chamado para ver coisas extraordinárias. Ei! Eu disse a você, o discípulo de Jesus é chamado para ver coisas extraordinárias. Você está vivendo coisas extraordinárias. Você está vendo os céus abertos. Você está vendo os anjos subindo e descendo. Sabe, queridos, nós estamos muito conformadinhos com o mundo. Nós estamos meio que ceguetas espiritual. Nós não estamos vendo os milagres, as coisas extraordinárias acontecendo, mas os discípulos de Jesus são chamados para ver as coisas extraordinárias acontecendo. Você é chamado para ver o céu aberto. Você é chamado para ver os anjos descendo e subindo. Todo discípulo de Jesus é chamado para viver experiências extraordinárias. Você é chamado para viver experiências extraordinárias.
Comece a olhar os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Comece a fazer um diário das coisas extraordinárias que Deus tem feito e falado a você. Ei, você é imagem e semelhança de Deus. Você é portador da presença. Viva como vive um discípulo extraordinário. Decida ver as coisas grandes de Deus acontecendo. Tome uma postura na sua vida, meu irmão. Tome uma postura na sua vida, minha irmã. Não queira viver o raso, porque os discípulos de Jesus são chamados para ver as coisas extraordinárias acontecendo. O céu rasgado, os anjos descendo, milagres acontecendo, vidas se convertendo ao Senhor. Jesus continua a dizer aos seus discípulos hoje: vocês verão coisas grandes acontecerem, sinais e maravilhas. Aquilo que Cristo fez no passado, Ele faz hoje. Aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na terra, Ele faz hoje. Eu e você precisamos virar a chave. Tudo é possível ao que? Irmão, o problema não está em Jesus, o problema está em nós. É nós que não oramos com fé para ver a cura. É nós que não oramos com fé para ver os milagres. É nós que não estamos olhando para ver o céu aberto. O discípulo de Jesus é chamado para ver as coisas extraordinárias. Na sexta-feira, na nossa reunião de oração, eu li, para finalizar, o Salmo 110, se não me engano. Uma coisa linda. Quando Jesus nos tirou do deserto, ou do Egito, e nós estávamos caminhando, o mar vermelho se abriu, o Jordão recuou, os montes pularam que nem cabrito. Sabe por quê? Porque onde tem um discípulo de Jesus, tem poder, tem milagre, tem coisas extraordinárias. Se coloca em pé, igreja. Discípulos de Jesus fazem discípulos. O que esses homens nos mostram é que logo após serem chamados, eles começaram a fazer discípulos. Jesus hoje nos chama para sermos discípulos e fazermos discípulos. Jesus hoje nos chama para segui-lo, deixar os antigos mestres, deixar aquilo que nos domina. Jesus nos chama hoje para uma vida de intimidade com Ele, de conhecê-lo profundamente. Jesus nos chama hoje para compartilhar dele com aqueles que precisam. Jesus nos chama hoje para ter intimidade com Ele. Jesus nos chama hoje para ver as coisas extraordinárias acontecendo.